Hello, hello, my students! Essa é a nossa última trial session, né, daquelas três que eu falei que iam estar aqui disponíveis para você conhecer um pouquinho melhor do meu trabalho. Se você não assistiu as últimas duas, teve uma que teve que ficar repartida, né, teve que ficar em duas partes. Mas se você não viu elas ainda, estão disponíveis já aqui no YouTube para você ver. Essa, no caso, seria a quarta barra terceira, né, e a última, ok? E se você é novo no canal, welcome, né? Seja bem-vindo e bem-vinda. O tema de hoje vai ser magical, né? Hoje nós vamos ter um grande sucesso de bilheteria, que é Harry Potter, né? A gente sabe ali que marcou a infância, né? Várias gerações e gerações depois das gerações da época do Harry Potter, né? Então marcou a minha geração, marcou a geração da minha irmã, que é 7 anos mais nova do que eu. Então a gente tem realmente ali o Harry Potter muito incluso, né? Eu já conheci pessoas, né? Bem mais velhas do que eu falo também de uns 7 anos para frente, né, por aí, que também marcou a infância, né, a juventude dessa pessoa. Então, a gente tem realmente ali um clássico e hoje a gente vai aprender um pouquinho de expressão com Harry Potter. Eu acredito, né, que as pessoas que estão assistindo essas trial sessions pode ser uma dúvida, por que que a gente aborda tanto expressão? Mas a expressão ela é muito importante, ela é muito crucial para a língua inglesa, né? Como eu venho falando nas outras trial sessions, existe uma importância muito maior em falar inglês do que só traduzir, né? Então existe essa diferença gritante entre você ser um falante de uma língua e você ser um tradutor, né? O tradutor é aquele estímulo, né, mais básico do inglês mesmo. E quando você aprende a falar inglês é uma outra coisa, né? Então essas expressões elas estão muito inclusas nisso, inclusive quanto mais inglês você fala, de fato, você começa a ter uma facilidade muito maior com as expressões, né? Porque tem expressão que você fala, meu Deus, isso não faz sentido. Em muitos casos não vai fazer, mas há casos realmente do mesmo jeito que a gente tem várias expressões em português, que a gente fala um monte de coisa absurda para eles, né? Por exemplo, falar que a casa dormiu sozinha, né? Ou falar que as portas dormiram destrancadas, né? Então, para eles não fazem nenhum sentido. Nossa, meu Deus, como é que a gente fala isso? Inclusive, eles têm muito esse apego com o sujeito, né? Então, é uma coisa muito importante a gente saber usar os sujeitos em inglês. É crucial. Vai ter casos onde a gente não vai usar, mas vai ter que saber que situação é aquela para saber que sujeito é que se trata ali, então tem que ser sempre muito específico, né? Que é um ponto que eu venho sempre pontuando aqui mesmo, venho sempre reafirmando que é muito importante você ter isso em mente para aprender inglês. Seja você beginner, seja você advanced, é um negócio que você vai carregar para o resto da sua vida. Saber que o inglês é muito específico, você tem um significado pontual com aquilo dali, né? Então, por mais que um verbo signifique muitas coisas, aí mesmo é que você tem que ser mais específico, né? Porque aí você precisa ter elementos ali suficientes que façam o contexto existir. Né? Então, eu sempre falo que o contextualizar vai acima do traduzir, né? Porque quanto mais você fala inglês, né, mais essas expressões, claro que a gente tem essas expressões, como eu estava falando, absurdas, né, para eles em português, em inglês a gente tem o mesmo nível, mas muitas das expressões em inglês têm sim uma linha de raciocínio por trás, que você passa a entender quando você tem esse caso mais de dedicação, de realmente falar, né? Quando você passa a entender por que que aquilo acontece, por que que aquilo é usado daquela forma, né? De que formas eu consigo usar aquele verbo, de para onde eu coloco aquele sujeito, né? Então é uma coisa muito maior, tem uma dominância muito maior, né? Então quanto mais você fala e pensa em inglês, melhor você sabe se colocar nessas situações. Do mesmo jeito que só a gente entende essa questão da casa dormir sozinha, né? E de 300 outras expressões que a gente tem em português, inclusive as variações do juro, né? Que agora é a nova moda que está entrando, né? A mesma palavra diferenciando o som, eu consigo diferentes significados. A gente não vai ter a mesma proporção com relação ao som em inglês, que é uma das coisas também que eu falo nas minhas aulas particulares. Essa questão do som em inglês funciona um pouco diferente, né? Então, um pouco não, totalmente diferente do que a gente tem em português. Então, é uma das coisas que você passa a desprender também quando você vai aprender inglês. A gente tem o mesmo nível de raciocínio, do mesmo jeito que é uma coisa que só a gente entende, porque é parte da nossa língua e a gente convive com aquilo, em inglês vai ser a mesma coisa. Você vai ser tão parte daquilo, né? Você vai conviver tanto com o contexto, né, da situação, que você vai aprender a naturalizar muito mais esse tipo de diálogo, esse tipo de expressão. Então, vai ser muito mais natural você receber aquilo dali, né? But let's go.
né? Esses tipos de explicação eu sempre acho muito importante dentro das aulas pontuar muitas coisas, porque vai facilitar você, né, vocês, de aprender muito mais e com mais facilidade. Então pode ser que nem todo mundo perceba, porque é uma coisa muito mais psicológica, né? É uma coisa muito mais do seu mental mesmo, é o seu mindset, né? Como a gente gosta de dizer. Então você está muito programando o seu cérebro inconscientemente, né? Quando você faz essas observações, mas você aprende e recebe com mais facilidade, você presta muito mais atenção, você recebe melhor, né? Então eu gosto de trazer esse universo todo da informação, por mais que algumas coisas realmente tenha que ter uma aula só para aquilo, né? Eu deixo para explicar numa aula só daquilo, você vendo um assunto só sobre aquilo, com música, com filme, com série, tá? Que é o meu minha metodologia de aula, essa aula vai ser um pouquinho disso também, mesmo tendo assuntos que realmente a gente tem que, né, ter uma aula só daquilo, tem coisas que dá para começar a introduzir aqui, né? Então eu já deixo meio introduzido, porque aí quando você fizer aulas comigo, inclusive, tem vagas, mas são muito poucas, né? Eu não abro muita vaga, já por ser aulas particulares, então é uma coisa muito dedicada ao aluno e à aluna. Então, se você for fazer aulas, vai ser uma coisa muito 100% para você, né? Então, isso dedica um tempo, isso dedica um esforço. Então, eu não abro muitas vagas para aulas, tá, gente? Não é teoria da escassez, essas metodologias aí de vendas que a gente fala, poucas vagas, e aí tem todas as vagas. Não, é realmente por tomar muito meu tempo, dedicar aquilo para o meu aluno, né? Os materiais sou eu que faço, né? Graças a Deus, amém. É tudo muito personalizado e pessoal, né? Muito particular mesmo para cada aluno, fora as avaliações e vários outros benefícios que eu disponibilizo para os meus alunos e alunas, né? Isso acaba tomando muito do meu tempo, então eu sempre abro poucas vagas mesmo. Então, se você quiser ver disponibilidade de horário, em breve vai ter o meu site, mas você pode entrar já em contato comigo, vou deixar alguns contatos aqui na descrição para você conseguir consultar. E se não tiver seu horário, não fique triste, tá? Se você não conseguir já aconteceu muito, infelizmente, mas se você não conseguir, né, o seu horário, infelizmente, a gente consegue dar um jeitinho, eu coloco uma listinha ali de presença, porque aí, conseguindo aquele horário, eu já coloco você primeira ou primeiro da lista. Né? Então, tem sim uma listinha de espera também, mas por enquanto tem horários acessíveis. Então, já corram, porque acaba muito rápido, principalmente quando se trata de horários da noite. Né? Acaba muito rápido, tem uma rotatividade muito grande. Então, voltando aqui um pouquinho para a explicação que eu estava dando, né, é justamente isso. Né? Então, a gente tem expressões que realmente eu tenho que explicar para vocês como funciona, né? Dar uma aula só disso, né? Explicar para vocês depois como é que funciona, e tem coisas que dá para introduzir, né? Mas que também são necessárias ter uma aula depois só disso, voltada para aquilo, para que vocês entendam melhor e dominem. Mas eu sempre gosto de ter esse momento de introduction, né? Para apresentar o assunto, o que é que vocês vão ver naquela situação, porque vai ajudar vocês a aprenderem mais rápido, entender muito melhor as coisas, né? E aí vai ser um material mais introduzido, claro que com as aulas você vai aprender muito mais, vai pegar com muito mais facilidade, com muito mais rapidez. As aulas são todas ao vivo, né? Então tem esse contato muito humano entre a gente, né? Vai ter atividade, né? Enfim, vai ter toda uma interação. As atividades não é tarefa não, tá, gente? Dificilmente é muito mais uma coisa muito mais ao vivo mesmo, dinâmica, né? Então, com essa dinâmica toda, né, que a gente vai envolver uma pessoa com a outra, né? Eu e você e eu, a gente vai ter realmente essa troca muito maior, né? Então, você vai se adaptar, vai conseguir falar e desenvolver, né, a aprendizagem do inglês, aprender mesmo, tá? Muito mais rápido, muito mais fácil. Mas com o material que eu estou deixando aqui para vocês, algumas explicações, um bocado da introduction, de como funciona uma coisa, como funciona a outra, dá para vocês pegarem bastante. Mas como eu falei, é uma coisa que o cérebro de vocês fazem sem vocês se obrigarem a fazer isso. Até porque um dos hábitos muito comuns, né, principalmente quando você é muito jovem, e você vai estudar, é você acreditar que o estudo ele tem que ser uma coisa ali massiva, né? Que você só aprende aquilo que você mete a cabeça, não, eu tenho que aprender, eu tenho que fazer isso, e não é assim que funciona. O estudo, ele não, nem tudo você tem que se obrigar a aprender e ver que você está aprendendo. Algumas coisas você aprende de forma inconsciente, e você começa a perceber que você aprendeu quando você vai treinando, quando você vai tentar se comunicar com outra pessoa, com o tempo, né? Então a aprendizagem é muito gradual, tá, gente? E a melhor forma de aprender é essa forma aqui que eu estou explicando para vocês. Então, eu já estou dando alguns insights, né, para vocês fazerem nessa sinapse aí mental,
né? Toda sinapse é mental, né? Para vocês fazerem essa sinapse aí no cérebro de vocês e conseguir entender muito melhor a informação, ok? Então, hoje nós vamos ter Harry Potter, né, como eu falei, e o filme que a gente vai ver, a gente não vai ver o filme todo, obviamente, né, até porque os fãs de Harry Potter que vão estar aqui presentes, né, os fãs e as fãs, com certeza já viram esse filme, já atravessaram de cor, mas a gente vai ver uma expressão muito importante da gente ter no nosso vocabulário, né, como é uma trial session também, é uma aula mais curtinha, então a gente vai introduzir aqui um pouquinho de expressão que a gente consegue aprender com Harry Potter, mas vai ter bilhares de outras formas e mais coisas para aprender com Harry Potter também, né? E a gente vai ver esse caso aqui nessa expressão, uma expressão muito importante em um momento, né? Uma cena do filme, que é o que a gente vai observar, ok? Lembrando que any questions, pode deixar aqui nos comentários que eu respondo qualquer pergunta. Se você tiver vergonha de comentar, né, perguntar, você pode ir nas minhas redes sociais, vai ter meu WhatsApp, vai ter meu Instagram, então você pode perguntar e tirar sua dúvida diretamente. Eu não cobro nada, gente, para responder vocês. Eu não cobro nada por perguntas que vocês façam, tá? Relacionadas a esses trial sessions, a materiais que eu posto no meu Instagram, né? Os vídeos que eu posto dando dicas de inglês com música, com filme, com série. Eu não cobro nada para responder vocês, tá, gente? Muito pelo contrário, é um prazer responder vocês. Eu cobro pela aula, né? A aula é outra coisa, mas para ajudar vocês a responder um comentário, gente, é totalmente gratuito. É um prazer servir vocês nesse sentido. Então, let's go. Então, are you ready? Let's get started, né? Daqui a gente já vai começar a ver a cena em questão, né? Que vai ser uma cena ali, que vai ser um diálogo bem rápido, mas que eu acho que é uma cena bem famosa, bem popular ali entre os fãs, né? Mas a gente vai ver aqui com uma clareza um pouco maior, uma expressão bem interessante que eu talvez acredito que você não entendeu. Né? Eu não vou deixar esse talvez bem tênue, porque o contexto da cena ajuda muito a entender, e provavelmente vocês já viram esse filme dublado, né? Mas a gente vai entender essa expressão e como vocês conseguem usar ela no dia a dia. Can't believe they're going to kill Buckbeak. It's just too horrible. Just got worse. I tell you, Fowler said I can keep the hippogriff's head. Yeah. I think I'll donate it to the Gryffindor's common. Wicked. Oh, thinking rich. Look who's here. Ah, come to see the show. You foul, loathsome, evil little cockroach! Hermione, no. He's not worth it. Pronto, gente, a cena em questão é essa daqui, né? Como vocês viram, essa cena aí que a Hermione vai atrás do Draco. E a gente tem um diálogo ali bem intenso, né? Bem interessante, onde eles estão bem irritados. Um dos detalhes para a gente perceber é que vai estar em inglês britânico, né? A série é britânica. Então, vocês ouviram bastante accent britânico, né? E vai ser um detalhe que não vai diferenciar casos, mas para alguns casos vai ser muito importante a gente ter essa diferenciação, porque é uma das coisas que a gente tem que trabalhar no momento do listening é realmente esse cuidado, né, de ter essa percepção, né, de qual é o accent, né? Então a gente não ouvir só um jeito de inglês, porque uma das coisas também que vendem muito para vocês é que existe um inglês perfeito. Né? Existe um jeito só de falar inglês, existe um só sotaque na face da Terra, e não é assim. E uma das coisas que eu comparo muito durante as aulas é justamente isso. Nem no Brasil nós falamos o mesmo sotaque em todos os lugares. No Nordeste a gente fala de um jeito, em São Paulo a gente fala de outro, no Sul a gente fala de uma outra forma, no Acre a gente fala de outra forma. Então a gente tem uma forma de falar em cada lugar. Então a gente tem sotaques diferentes, a gente tem expressões diferentes, velocidade de fala e tons de fala diferentes. Então varia, né? A gente tem regiões aqui do Brasil que a gente fala que as pessoas falam muito mais alto, né? Tem regiões do Brasil que a gente fala que as pessoas falam muito mais baixo, né? Então tem gente que dá um som de R muito mais forte, né? Tem gente que não,
né? Então, diferentes tons para o R, né? Então, por exemplo, aqui no Nordeste a gente fala muito forte, né? Lá no Sul muita gente vai falar forte, né? Então, são maneiras diferentes de falar a mesma palavra, só muda o accent, né? Ou o tom de voz, a velocidade, que são características também que entram para dentro do accent, né? Entram nessa parte aí. Então, é muito importante a gente ter essa noção, porque inglês vai ser a mesma coisa. Assim como o Brasil foi um país colonizado, e é por isso que nós temos diferentes formas de falar, né? Que vai ser uma das características, né? Entre a questão de cultura, é muitas coisas para a gente desdobrar, né? Para a gente entender da onde veio cada sotaque, mas essa é uma das causas. Muitos povos diferentes, né? No mesmo lugar, no mesmo país, e acabou desenvolvendo diferentes maneiras de fala também, né? Então, são heranças diferentes para cada região, para cada lugar e para cada propósito, né? E aí no inglês também, os Estados Unidos também foi um país colonizado, né? Então na Inglaterra a gente vê um padrão muito mais parecido de fala, mas lá nos Estados Unidos, né, que a gente está falando aqui dos grandes países que têm mais o inglês, né, como língua oficial, não há documento que fale, né, aparentemente, que é a língua oficial desses países, mas é o que a gente tem pela língua oficial, né? Então, os Estados Unidos foi um país colonizado pela Inglaterra, então eles também têm heranças muito parecidas com as nossas em alguns casos, tá? Em alguns casos, né? Em tudo não. E uma dessas coisas é a variação de accent, né? Que é o que a gente tem por sotaque. Então, vai haver o sotaque texano, vai haver um sotaque mais californiano. Então, dependendo do lugar onde você tá lá, você vai ouvir sotaques diferentes, até porque lá tem cubanos morando lá e falando inglês, então eles têm um sotaque. Claro que não são todos, né? Uma mesma pessoa de um mesmo país pode ter sotaques diferentes. Claro que a gente tem que dar mérito a isso, mas a gente tem gente de Cuba, gente da Argentina, brasileiro, né? E aí, às vezes, eles já vão com a herança de sotaque e pegam uma outra, né? Então, dependendo da região, você vai ouvir diferentes sotaques de inglês de nativos e de não nativos também. Por conta dessa troca mesmo, né? Aqui nós brasileiros falamos sotaques diferentes e somos nativos, todos aprendemos a mesma língua, vamos para a escola às vezes ver as mesmas coisas, mas temos sotaques diferentes. E no inglês não é diferente, tá? No inglês existem diferentes sotaques, tanto para nativos como para não nativos, né? Também imigrantes, vai variar de muita forma, tá, gente? Não é uma obrigação que só imigrante é que fala diferente, não, tá? Todo mundo vai falar diferente de todo mundo. Então, uma das coisas que é vendida na hora de vocês aprenderem inglês é justamente isso. Ah, aprenda inglês com fulano de tal, porque vai te ensinar o inglês perfeito, vai te ensinar como falar igual um nativo. Mas o que é falar como um nativo? Né? Muita gente vai falar parecendo realmente, nossa, nasceu falando inglês. Mas aí é metodologia, é técnica. Não existe um jeito só de você falar inglês. O jeito de você parecer um nativo é você dominar a língua, não um jeitinho só que você tem para falar, porque se você falar igual o vídeo lá do leilão do Texas, que é meme aqui, com certeza você já viu esse vídeo, você vive da mesma forma. E geralmente nas séries você não vê uma pessoa falando daquele jeito. É muito raro, mas é um nativo. Então a gente tem realmente diferenciações aqui, mas o britânico ele segue uma linha muito mais parecida, né? Mas entre o americano e o britânico também é uma diferença gritante. Então, uma das coisas a se observar na hora de aprender inglês, né? Se você vai fazer aulas particulares, se você vai fazer curso, se você faz sozinho, se você faz aí com algum aplicativo para fazer um auxílio, tá? Eu vou fazer um vídeo também sobre essa questão de aplicativo, se ajuda ou se atrapalha, né? Então, deixa aqui nos comentários também algum incentivo para esse vídeo chegar mais rápido, mas provavelmente ele vai ser postado em outra rede social. Então, a gente tem essa questão, você vai ter vários estímulos, né, que você pode encontrar em diferentes lugares, diferentes aulas que você possa fazer, né, com diferentes professores, diferentes profissionais, cursinhos, escolas, em que você possa aprender inglês. Mas uma coisa que você tem que observar é sempre bater nessa tecla de ver vários sotaques diferentes. Você fazer esse estímulo de listening de várias formas diferentes, para você conseguir entender a mesma palavra em cada sotaque, porque muda muita coisa. Muda muita coisa, principalmente quando começa a entrar a questão de velocidade de fala. Então, o britânico às vezes não pronuncia algumas consoantes, não pronuncia algumas vogais, que no americano a gente já dá uma ênfase muito maior. Do mesmo jeito que no americano, às vezes a gente não pronuncia algumas consoantes, algumas vogais, que no britânico é bem mais forte, né? Então, é tudo característica cultural, herança mesmo, tá? Do lugar, da região ali, da língua. Então, aqui esse vídeo ele tá em inglês britânico, né? E aí eu destaquei uma partezinha que provavelmente vocês perceberam que estava em amarelo, que é worth it,
né? Então, a gente, mesmo no inglês britânico aqui, eu espero que vocês tenham pego, né, todo o diálogo e deu para prestar atenção, independente deles não pronunciarem forte, né, essa expressão, deu para vocês verem, eu deixei marcadinho o que é que vocês tinham que dar uma atenção dobrada ali. E aí, nesse diálogo, como eu falei, é um diálogo mais intenso, né, um diálogo mais acalorado da parte deles, aonde eles estão, né, com raiva ali do Draco, estão com raiva de muita gente, na verdade, ali, né? E é uma cena assim, não vou explicar a cena do filme, porque provavelmente vocês já assistiram, né? Se não assistiram, assistam, que é herança também cultural aí, Harry Potter já. Já virou uma coisa maior do que a autora, né? Maior do que a história em si. Então a gente tem um diálogo mais acalorado, né? E aí não necessariamente acontece entre a Hermione e o Draco, né? Mas a expressão que a gente ouve, né, dos amigos da Hermione, né, o Harry e o Ron, é justamente esse worth it, né? He's not worth it. Né? E essa frase e essa expressão é o que vai ser a base aqui da nossa aula para vocês darem esse improvement no vocabulário de vocês. E é também a frase que faz a Hermione desistir, né? Então, o que foi que ele disse de tão importante que fez a Hermione desistir de dar uma varinhada aí no Draco, se é que essa palavra existe, né? De dar uma tacada ali com varinha, né? De resolver de uma forma mais magical, magician. Vamos entender que expressão é essa e por que que foi tão forte a ponto de fazer a cabeça da Hermione, né? Coisa que já é digna de Oscar. Então, vamos entender context. Né? Então, o que eu já tinha adiantado é a questão do contexto, né? O contexto da cena, a gente vê, né, já indo um pouco mais profundo, né, na observação, não só na questão dos diálogos ali, mas em tudo que está acontecendo, porque contexto vai ser isso, tá, gente? Quando eu pontuo muito contexto, eu não estou falando só o contexto de fala, não só o que as pessoas falam antes, não só o que as pessoas falam depois. Claro que a fala isolada é um dos primeiros pontos para você aprender inglês, mas ela precisa andar em conjunto com o cenário também, né? Então, algumas coisas em inglês, eu sempre toco na tecla, a gente precisa ser 100% específico. Mas não quer dizer que em nenhum momento você vai falar alguma coisa de uma forma que vai ser quase impossível, praticamente impossível com aquela frase, você conseguir ser mais específico ainda, a não ser que você vá falar todo o vocabulário para você conseguir fazer isso. Né? Então, às vezes, frases simples não ficam tão objetivas. E vai ter casos que você vai ter que observar todo o cenário, né, todo o contexto presente, né, a cena, quem é que está falando, o que é que está acontecendo, quantas pessoas tem, para você conseguir entender melhor onde é que aquele diálogo está se encaixando. Né? E vai ter casos que ainda assim a pessoa vai ficar com dúvida, provavelmente você, se você for o ouvinte, e você vai ter que reafirmar com a pessoa. Né? A gente vai ter realmente esse caso de observar o contexto aqui, para ajudar a gente a entender essa expressão, né? Então, a gente tem aqui um contexto onde os amigos estão ali desesperados para ela não meter-lhe um poder ali, acabar com a raça do menino para sempre, né? E aí, quando o menino já está rendido, né? O menino, digo, Draco. Aqui a gente tem duas frases importantes, né? A gente tem a primeira negativa, né? No, Hermione, não, né? E a segunda que fala, he's not worth it, né? Então, que é a frase que realmente faz ela repensar o que é que está acontecendo. E ali a gente tem que entender essa questão do contexto, porque essa palavra, essa expressão que a gente vai ver, ela vai ser usada para diferentes cenários. Tanto é que eu vou trazer ela aqui em cenários totalmente diversos do qualquer coisa aí que vocês imaginem que possa ser usado quando vocês entenderem a expressão. Né? Então, o worth it, ele já tem um significado, mas ele vai alterar ali de acordo com a expressão. Naquele caso, a gente vai ter uma expressão específica para aquele contexto. Né? Ele está falando alguma coisa que vai fazer ela entender que não precisa ela fazer aquilo, não vai trazer utilidade nenhuma para ela, não vai ser legal, mas ele precisa dizer isso de uma maneira convincente. Então, ele vem com essa expressão. Então, o contexto a gente já entendeu que é para não matar o menino. Finalmente, a gente vem para expression, né, para a gente entender o que é que de fato é a expressão e por que que ela ficou tão poderosa num argumento tão simples dessa frase, né? E aí a gente vai avaliar isso na frase também. O worth it é como a gente usa a expressão do valer a pena, né? Ter algum valor naquela coisa. E também é como a gente fala o digno e o digna, né? Que algo tem alguma dignidade ali por trás. Não é a palavra dignidade, tá? A gente tem uma palavra só para isso, que a gente pode ver em um outro contexto também, em uma outra aula. Mas é como a gente fala do ser digno ou ser digna, né? Então a gente fala que essa pessoa worth it também vai ser a mesma linha de raciocínio
do falar que vale a pena, né? Então a gente já consegue perceber que essa expressão em si, né, esse worth it, vai ter ali uma linha de raciocínio lógica. Nem todas as palavras a gente consegue fazer isso, às vezes a gente altera, né, ou tem significados que seguem uma linha de raciocínio, ou a gente pega para outras situações que é totalmente diversa, né? O get e o got, por exemplo, são só coringas da língua inglesa. Então a gente usa para tanta coisa que para algumas pessoas é mais difícil estabelecer uma linha de raciocínio ali do para que ele serve afinal, né? Então é uma das coisas que é um evento canônico, muita gente que vai aprender inglês fica confusa sobre aquilo. Mas aqui eu estou falando realmente, no caso, da gente usar para essas duas coisas que seguem uma linha de raciocínio, sim. Então a gente consegue conectar uma com a outra, podendo até, em alguns casos, ser as duas, né? Então a gente também tem essa possibilidade, tá? Só realmente o que vai ajustar ali é o contexto. Então vai ter contextos que vai dar para usar as duas, caso você se preocupe de traduzir, né? Então você pode traduzir das duas formas em alguns casos, ou você pode só ficar traduzindo de uma maneira ou só traduzindo da outra. Do mesmo jeito vale para a interpretação, que é mais crucial ainda. Então, a gente tem a frase he's not worth it, né? Então, a gente tem o his, né, que é a mistura do he is. Esse tipo de abreviação de sujeito com verbo do verbo to be é muito clara, né? A gente sabe que os verbos do verbo to be, eles não são iguais aos outros verbos, por mais que a gente use do mesmo jeito, é verbo da mesma forma, mas já é um verbo, né, uma variação de um outro verbo, que é o verbo be. O to be é um verbo, né? A gente acha que ele é um tema, mas na verdade ele é um verbo, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, eu vou ser, eu falo I will be, né? Então, esse é um verbo que varia muito mais do que outros. Mas os verbos do verbo to be, por mais que a gente use da mesma forma do verbo andar, do verbo falar, do verbo fazer, né? Por mais que a gente tenha essa mesma lógica, né? Eles são verbos um pouco diferentes, né? Eles são uma outra classe de verbos. Então, esse tipo de abreviação, ela é entendida pela gramática da língua inglesa como aceitável, tá? A gente fala she's, his, em vez de I am, né? A gente fala né? Aquele I apóstrofo M, né, que a gente tem, ou his, que é he apóstrofo S. Então, esse tipo de abreviação, ela é formalizada, tá? Claro que não é a maneira mais polite, né, da gente se comunicar, não é uma coisa que eu tenho orgulho de falar numa entrevista ou numa solicitação, né, para entrar para Harvard, por exemplo. Claro que eu vou querer ser o mais polite possível que eu consiga, mas é assim aceitável pela gramática existir esse tipo de abreviação. A gente sabe que a abreviação, eu sempre pontuo muito a linguagem formal e a linguagem informal aqui também, porque as duas andam juntas, né? Então, o vocabulário da língua inglesa tem que ter essa noção também. Para tudo no inglês você tem que ter essa noção, né? Então, eles andam muito de mãos juntas, né? De mãos dadas, a questão do vocabulário, né? Da linguagem formal e da linguagem informal, e nem toda abreviação, inclusive a maioria massiva, vai ser informal, né? E a gente não vai ter um jeito só de abreviar. Sabe aquela abreviação do você, que vira VC, do porquê, que vira PQ? A gente tem uma lógica já instalada na nossa mente de como a gente consegue abreviar essas palavras. Mas a linguagem formal do inglês parece-se mais com aquele sim que a gente fala SS, ou só um S, né? Um S grande e um S pequeno, né? Então é um pouco até mais detalhado do que isso. A gente não tem só uma maneira de abreviar, a gente tem várias, né? Então a gente coloca muito mais detalhe. Mas como eu falei, quando você vai pegando a língua, vai ficando muito mais tranquilo para você não só entender quando você vê, mas de adotar para o seu vocabulário mesmo. Tá? Em inglês, você só sente que é aquele peso, gente. É como toda coisa nova. Você acha que é uma coisa de outro mundo quando você vai começar, mas depois que você começa, só fica mais fácil. Tá? Então vai ficando, ó, graças a Deus, a mim, tranquilidade. Um ponto muito importante da gente observar, como eu vinha dizendo, é essa abreviação, né? Do he is para his, né? He, que vai ser terceira pessoa, né? No masculino. Então, é como a gente vai ter o nosso sujeito, que não sou eu que estou falando e não é você que está escutando, mas a pessoa diversa, né? Que a gente está falando sobre do gênero masculino, né? Então, vai ser o nosso ele, né? Que vai ser usado somente quando a gente está falando que ele está, quando ele, no caso, realiza alguma ação, né? Então, o is vai ser como a gente fala o é ou estar, né? Para terceiras pessoas. Então, a gente fala que he is, she is e it is.
né? A gente só usa para terceiras pessoas o is. Inclusive, é um dos pontos cruciais da gente aprender o verbo to be. Eu sei que muita gente não aguenta mais ouvir o verbo to be, mas ele é um pouquinho mais detalhado do que vocês começam a achar, né? Geralmente acham, por conta das aulas da escola, mas ele é muito mais simples também do que vocês pensam, gente. É só umas 4, 5 regrinhas, você já tá, ó, tranquilo, all done. A gente tem esse is por ser para terceiras pessoas, né? Então, se he is, ele é ou ele está, né? Então, lembrem, ele é ou ele está. Então, a gente está falando de um ser ou de estar alguma coisa, né? Então, a gente tem o his, nesse caso, not worth it. He's not é a negativa do verbo to be, né? Então, quando a gente vai falar que alguém não é, ou alguém não está, ou eu não sou, ou eu não estou, eu vou vir com a pessoa, né? O sujeito, se for eu, I, né? O nosso verbo to be, que ou é am, ou are, ou is, né? E, por último, o not. Então, I am not blonde. Blonde. I am not blonde. Eu não sou loira. Né? Então, a gente tem aqui um caso de eu não ser ou não estar alguma coisa. Né? I'm not bored. Eu não estou entediada. Então, eu sempre tenho essa questão do não ser ou não estar para qualquer sujeito vindo depois do verbo. Eu só vou trocar essa lógica, né, se for uma pergunta. Aí o verbo vai passar para frente, mas o not continua no mesmo lugar. Tá bom? Então, seria numa pergunta, am I not? Né? Eu não sou. Então, o not não sai do lugar onde ele está, ok? Mas aí é realmente conteúdo de você ver na aula do verbo to be, para você ver com exemplo e ver muito mais claro, escrito, essas coisas que eu tô falando, para a gente ter uma aula só disso e não alongar tanto aqui também. Então, no caso, he's not. Nesse tipo de abreviação, a gente não vai abreviar os três, tá? A gente só vai abreviar o he is, que foi na fala dele, né? E o not. E aí você vai perguntar, teacher, mas aí, como é que eu sei que a pessoa abreviou ou não por causa da fala? E aí é onde entra uma aula só de linguagem informal, para vocês entenderem que a fala e a escrita são muito mais conectadas do que você pensa em inglês. Tá, gente? Então tem que ser uma aula realmente só para isso, para vocês entenderem como é que funciona essa questão da abreviação na fala também. Então, he's not, né? Ele não é ou ele não está alguma coisa, e worth it, ou seja, para falar que ele não é digno ou que ele não vale a pena nesse caso. Né? Então a Hermione, ela tá ali em busca de uma vingança, né? Ela tá com muita raiva e tá querendo descontar nele. Então o personagem vai lá e fala: No, he's not worth it. Né? Ele não é digno, né? Ele não vale a pena. Então, a gente tem aqui um caso já de usar essa expressão, podendo ser uma coisa e outra, mas claro que nesse caso vai encaixar uma das expressões bem melhor. Então, foi essa expressãozinha poderosa aqui, que vai ser o digno, o valer a pena, que a gente vai ter, que mudou a mentalidade ali da Hermione com relação a descontar ali alguma raiva nele, né? Então, ele não era digno, né, de ser descontado a raiva dele e ao mesmo tempo nem valia a pena. Então, ways you can use, né? Aqui já são algumas frases para você treinar também o uso da expressão. Claro que eu aconselho você escrever as suas próprias, né? Treinar 300, trocentas outras formas, né? Você tentar colocar em outros contextos até mais do seu dia a dia, que é uma coisa que eu sempre pontuo para as minhas alunas e alunos. Tenha aula, tente colocar no seu dia a dia, né? Os exemplos que eu trago já são muito dia a dia, mas tente colocar ainda mais no seu dia a dia. Ah, eu faço academia. Viu uma gíria, uma expressão que dá para você usar na academia? Faça uma frase com o seu dia a dia na academia. Ai, mas aí eu sou vegetariana, sou vegana. Então tente fazer uma frase que tenha alguma coisa a ver com o seu universo. Porque o nosso cérebro trabalha muito também com a emergência. Então, quando a gente aprende que aquilo é essencial para a nossa vida, facilita. Tá? Leve isso em conta. Dica de ouro aqui, que vocês têm que pagar 30 mil em curso para aprender. Nas minhas aulas, você paga a partir de 200, 4 aulas, 1 hora por semana, né? 4 aulas no mês ali, e você já está recebendo essa dica aqui de adiantamento de graça. Imagina que você aprende pagando. Agora nem se compara o valor, amores. Tá, também para fazer mais uma propaganda, né? As minhas aulas você não paga taxa de matrícula, tá, gente? Não é cursinho, então você não paga taxa de matrícula. Eu sei que é fair enough cobrar matrícula, mas eu não cobro matrícula, também não cobro o valor de material. Então, materiais como esse você pode ter durante as aulas tranquilamente. Tudo que eu usar durante as aulas você pode pedir, eu vou te enviar de forma gratuita, tá? Mas eu só envio se você quiser. Então, eu envio de maneira gratuita, você tem direito a cronograma, acompanhamento de perto, né? Então, eu faço avaliações que não são prova.
semanais e mensais. Não é uma coisa que você recebe, não é uma coisa escrita para você ver, mas você tem direito a avaliações semanais e mensais do seu desempenho, já para eu conseguir trazer conteúdos mais voltados para você, para a sua necessidade, você, meu aluno, você, minha aluna. Então, é uma coisa muito mais particular mesmo, voltada para você, só que você não paga nenhuma taxa adicional além da mensalidade, tá? Você só paga a mensalidade e ponto final. É só essa obrigação que você tem. Aqui a gente tem You should try again, that worth the risk. Né? Então, you should try, a gente tem aqui you should. O should, ele vai estar no tempo hipotético. É onde entra naquele tempo do ia, né? Deveria, conseguiria, iria, poderia. Então, esse should, ele vai ser o shall, que a gente fala do dever, né? Quando a gente deve fazer alguma coisa, só que nesse tempo, né? Então, a gente fala que deveria ou devia, né? Então, you should try, né? Você deveria try again. O try é o verbo tentar, né? Então, no caso, você deveria tentar. E again, que é como a gente fala, esse de novo, novamente. Inclusive, a gente vai ter alguns casos de expressões também para quando a gente quer falar que algo é de novo e de novo, né? De maneira muito repetitiva. Então, a gente consegue dar essa ênfase de que algo é novamente, mas muito mais repetitivo, também de maneira mais específica, né? Então, provavelmente você já viu expressões como again and again, né? Então a gente fala, oh, you do this again and again and again, or again and again, né? Então a gente consegue ter esse caso de repetição. Não é toda palavra que a gente vai conseguir fazer isso, mas o again vai ser uma delas. Então, you should try again, você deveria tentar novamente. That worth the risk. Então, that, ele vai ser quase uma direction. Em alguns casos, é como a gente fala o aquele, aquela e aquilo. Então, eu falo that day para aquele dia, né? Sempre vai ser uma coisa singular e que tá longe da gente. Ou tá longe do dia de hoje, ou tá longe da onde eu tô. Então, eu falo that store para aquela loja, that day para aquele dia, né? This day já é esse dia. Então, a gente tem um antônimo, vamos dizer assim, para ele também, uma forma contrária. A gente até tem plural para ele, mas aí é um outro caso de ter uma aula só para isso. Então, o that é o aquele, aquela e aquilo, né? Então, that girl, aquela garota, that dream, aquele sonho. E vai ter muita expressão com esse that também. Às vezes ele é até esse que a gente fala, né? Alguém que é uma outra expressão. Por exemplo, um dia que eu gosto, né? Então, esse que já vai entrar no caso de expressão para o that também, porque no inglês a gente não tem. Mas aí tem várias formas de a gente colocar ele em expressão também. Então, nesse caso, esse that aqui vai ser nesse sentido do aquele, aquela, aquilo mesmo, de significado. Worth, que a gente vai ter aqui, por ser esse valer, né? Então, a gente não só tem a expressão paralisada, como a gente viu o worth it, que vai estar aqui. A gente não só tem essa forma de expressão. A gente também tem o worth sem o it, porque quando a gente fala worth it, já está realmente 100% na expressão, mas eu posso falar que vale alguma coisa também. Então, worth my time, né? Vale o meu tempo. Nesse caso mesmo, worth the risk. Então, vale o risco. Esse the, eu já enfatizei ele acho que na aula da música da Ariana Grande, na segunda aula, né? Que esse the é esse o, a, que a gente fala para coisas específicas, únicas, elementos da natureza, né? Então, a gente fala the rain para ser a chuva, the day para ser o dia, né? Então, é sempre quando eu estou falando algo específico, único, né? Por exemplo, um cargo, eu falo the mayor para ser o prefeito, porque só tem um, né? Então, coisas específicas, únicas, independente de quantidade, de ser plural, de ser singular, a gente usa esse the para ser esse o, a, tá? Pode ser no, nada ou da, também vai depender do acompanhamento, tá? E risk, que é o que a gente vai ter por ser o risco mesmo. Então, você deveria tentar novamente. Aquilo vale o risco. You should try again. That worth the risk. Aqui a gente também tem did you think you were, né? Então, did you think? Aqui a gente tem o did, ele é um verbo auxiliar, tá, gente? Ele vai ser o verbo fazer, né? Então, a gente fala muito o do para ser algo que a gente faz, né? Para enfatizar uma ação, mas a gente também tem até um outro verbo fazer, mas é um caso também de outra aula. Mas esse did e esse do que a gente usa no começo das frases e depois de question words, né? Que são palavras que a gente usa para fazer perguntas, eles são auxiliares.
né? Então, a gente usa ele auxiliar por quê? Porque ele é um indicador de verbo. Ele está ali para indicar que precisa haver um verbo ali na frente, mas eu não posso tirar o verbo da onde ele está. É como se a gramática da língua inglesa, gente, fosse uma lei, tá? Então, qual é a lei? É que em caso de perguntas, o sujeito troque de lugar com o verbo. Então, se eu falo que I am para ser eu sou, em caso de pergunta, eu vou perguntar am I? Mas não são todos os verbos que eu consigo trocar de lugar com o sujeito. Inclusive, a maioria massiva eu não consigo. Então, eu só posso trocar geralmente quando são verbos do verbo to be, o verbo can, que é o poder, é conseguir, ainda é uma possibilidade de você conseguir fazer aquela ação, né? Então, são verbos que eu consigo mais passar para frente do sujeito. A grande maioria massiva eu não posso tirar de onde está, porque senão vai infringir a regra de como tem que funcionar também a ordem das outras coisas que vem depois desse verbo, mesmo que não tenha nada depois. Né? Então tem que seguir ali uma regrinha. Então, como eu não consigo tirar ele daqui, porque ele está sendo complemento de uma outra coisa, ele está com a função onde ele está, eu preciso colocar mesmo assim um verbo na frente do sujeito. Ele não pode, não é porque eu não posso tirar o verbo de onde ele está que o sujeito vai aparecer na frente. Em forma alguma, gente. Em frase nenhuma, o sujeito pode vir na frente do verbo sem nada na frente. Vai acontecer? Vai, mas isso por conta da linguagem informal. Tá, então, usou o sujeito na frente do verbo, tá informal. Você já está falando uma linguagem mais popular, de rua. Eu uso esse termo de rua, gente, porque geralmente a gente fala na rua, né? Empobrecendo a linguagem, não, de jeito nenhum, jamais. É muito mais rica, inclusive, do que a parte formal, né? Porque a gente fala muito mais coisa e consegue até ser mais específico, viu? Então, a gente tem aqui o did para fazer esse papel de indicador de verbo. Olha, tem um verbo aqui, eu só estou sentada aqui para guardar a vaga dele, tá? Então, aqui a gente tem o do, no caso da frase ser no presente, e o did se a frase for ser no passado. Então, o trabalho dele não é só guardar o lugar do verbo, mas dizer qual é o tempo verbal desse verbo também. Tá? Então, no caso, o tempo verbal dele, da frase, está no passado. Então, vou perguntar se a pessoa fez aquela coisa. Né? Então, did you think? Né? No caso, did you, eu quero saber se você fez, né? Think, que é o verbo pensar, a gente usa para ser o achar também, mas nunca para o machismo, tá? A gente tem uma outra palavra para quando eu falo que, eu acho que vai chover amanhã. Tem uma palavra só para isso em inglês. Então, a gente usa o think por ser coisas que a gente pensa e tem uma opinião sobre aquilo. Então, eu falo, I think you're pretty. Eu acho você bonito, eu penso que você é bonito ou bonita. Mas não é alguma coisa que eu ainda estou raciocinando. Por mais que eu use o acho para isso. Né? Então, em alguns casos, se a tradução for importante, você pode traduzir como acho, mas nunca para uma coisa que você vai deixar uma brecha ali de que é algo que você tem dúvida. Então, think é o verbo pensar. Tá? Então, did you think? Eu quero saber se você pensou, né? Ou se você achou. He worth it. He vai ser o ele, né? Como eu já expliquei a questão da terceira pessoa. E worth it, que vai estar aqui na questão do digno ou do valer a pena. Tá? Uma das coisas que vai ajudar muito vocês a entender se é um ou se é o outro, é como eu falei de novo, é o contexto, tá? Então, geralmente, situações, quando você vê esse worth it referente a situações, aí a gente vai saber mais que a questão do valer a pena. Por exemplo, worth the risk, vale o risco. Mas, geralmente, quando você vê associado à pessoa, vai ser mais essa questão de digno e digna, né? Eu valho a pena, eu sou digna, né? Eu tenho dignidade com isso aí. Né? Geralmente, para pessoas, é onde fica mais um duplo sentido. Né? Então, did you think he worth it? Né? Você pensou, né? Achou que ele é digno, né? Que ele vale a pena? De novo, esse que não está aqui presente, porque a gente não tem o que na língua inglesa. Quando precisa muito, a gente usa uma expressão. E aqui a gente tem a nossa última frase. Nossa última frase, que vai ser You only can help somebody who thinks it's worth it to be. Né? Então, you only can help. Ou seja, you only, esse only é esse sentido de só, somente, que a gente fala, principalmente para esse só, né? Então, quando a gente fala is only me, né? Só eu, né? Sou só eu. Então, a gente tem essa questão de uma coisa mais solitária quando a gente fala esse only. O can, que é o poder ou conseguir, né? Que eu acabei de pontuar. Então, você só consegue. Help, que vai ser o ajudar, mas também pode ser o servir, em alguns casos, principalmente quando a gente está tratando, por exemplo, de você ir para um restaurante, né? Aí você vai para o restaurante, eu vou num self-service, né? Inclusive, self-service é uma palavra em inglês, caso vocês não tenham reparado.
é mais ou menos o conceito do que é o se servir, é o self-service. Eu posso explicar isso para vocês depois. Né? Então, geralmente, quando você chega no self-service, a pessoa fala, sirva-se, né? Fica à vontade. Em inglês, é help yourself, né? Para ser sentido de sirva-se, né? Se ajude aí, se sirva. Então, a gente vai ter you only can help, né? Você só pode ajudar. Nesse caso, help vai ser, sim, ajuda, né? O verbo ajudar. Somebody, que é uma palavra composta que a gente tem na língua inglesa, que vai ser uma das familhinhas do some, né? Que é a mistura do some com body, mas que, como toda palavra composta, nem sempre vai ter o significado das duas palavras, tá? Então, se você partir no meio, vai ter um significado para uma, vai ter um significado para outra. Mas nem toda palavra que existe uma variação dela junto em inglês vai ter o significado das duas juntos também. Às vezes o de uma se sobressai em cima do da outra, e aí vira uma outra coisa. Então, o somebody, ele é como a gente fala o alguém, de maneira formal na língua inglesa. A gente também tem o someone, né, igual da música da Adele, né, someone like you. Porém, esse someone, ele já é a linguagem de rua que eu falei, né? Ele já é uma linguagem popular, uma maneira mais informal. Existe, mas não é gramaticamente correto, né? Então, somebody é o alguém que a gente fala, então você só pode ajudar alguém, né? Ou só consegue ajudar alguém, né? Who thinks. Esse who, a gente tem muito hábito de falar alguém que, em português, né? Então, alguém que me ame, alguém que me respeite. Mas em inglês a gente não fala esse que, a gente fala o quem. Então, a gente fala alguém quem me ame, alguém quem me respeite. Então, no caso, somebody who, alguém quem thinks, né? O think aqui ele apareceu com S depois, porque verbos na terceira pessoa, né, ganham um acréscimo ali, aí tem que ver a estrutura do verbo to be para a gente entender porque alguns verbos aparecem com S, com E e com S, e outros não. Mas já adiantando aqui para vocês, é coisa de terceira pessoa. No presente simples, a gente dá uma alteraçãozinha, mas elas têm umas regrinhas também para aparecer, ok? Então, somebody who thinks seria alguém que pensa ou alguém que acha. E aqui, como o somebody é uma terceira pessoa, né? Não é nem eu nem você, é alguém, né? Uma terceira pessoa por aí. Então, essa terceira pessoa é o que vai incluir, independente de ser he, she ou it, é uma terceira pessoa. Então, o verbo vai aparecer com essa alteração aqui com S. Então, think eu uso para a primeira pessoa, para a segunda, né? Ou quando eu for entrar lá na questão dos plurais, né? Que é o nós, o vocês, o eles e o elas. Mas aqui eu tenho on he, on she, on it. Então tem que ser thanks. Ganhou um Szinho. Então, você só pode ajudar, né? Ou só consegue ajudar alguém que pensa, né? Is worthy to be, né? Alguém que pensa, né? Que é worthy. Aí aqui a gente entra na questão do worthy, que a gente também tem essa expressão que vem com Y no final, que é como a gente adjetivar a palavra, né? Então, não só a gente tem o worth, por ser a questão do válido, né? Do valer a pena, né? Vamos dizer assim, como a gente também tem essa variação com Y, que é como a gente vai falar também o digno e a digna, né? Então, não só a gente tem uma expressão para isso, como a gente tem uma palavra para isso também em inglês, né? Já virou um adjetivo. Inclusive, a gente tem muito adjetivo em inglês, às vezes, com esse Y no final. É um padrão que vocês vão perceber, mas não funciona sempre, né? Não é que todas as palavras que vêm com Y no final, nossa, meu Deus, é um adjetivo, mas é bom se ligar. Então, worthy, né? No caso, merecedor ou merecedora, né? É digno e digna. E to be, né? De ser. Então, aqui o verbo, ele tá com to. Olha o to be aqui, gente. Ele tá com to do lado porque ele não tá sendo conjugado, então não tem ninguém sendo. A gente tá falando sobre ser ainda. Então, a gente tem que colocar o verbo acompanhado com to. E não é só o be que faz isso, tá? São todos os verbos. Então, você só pode ajudar alguém, né? Alguém que pensa, né? Ser digno, né? Alguém que pensa que é digno de ser, né? Então, aqui a gente não tem esse intervalo do que, porque o que não existe, né? Então, você só pode ajudar alguém quem pensa que é digno de ser. No caso, ser ajudado, né? A gente não vai repetir de novo. O maior terror da língua inglesa é você ser repetitivo. Então, you only can help somebody who think is worthy to be. Né? Então, a gente tem esse caso aqui
de conseguir usar o worth de 3 maneiras diferentes para você ir adaptando aí com o seu dia a dia, com a sua vida e conseguir usar essas 3 maneiras, né? E ainda observar, né, pela linha de raciocínio até conseguir desbravar umas outras formas também. Então, a gente tem worth something, né, que a gente fala que vale alguma coisa, worth the risk, worth the time, né, vale o tempo, worth the tears, vale as lágrimas, qualquer contexto que você queira colocar. O worth it, que já é a expressão do valer a pena ou do ser digno, né? Ah, ele não vale a pena. He's not worth it, né? Ele nem é digno disso. E também o worthy, que já é como a gente fala, o digno e o digna para adjetivo. Não só para falar sobre a pessoa ser, mas já para adjetivar que ela é. Então, a gente tem essas 3 maneiras aí para incrementar o vocabulary de vocês aí. Então, junto com essas 3 formas de expressões, eu também trouxe outras músicas um pouco populares aí que provavelmente alguns de vocês já ouviram, para ajudar vocês a entender que esse worthy aparece em alguns outros contextos também e ajudar a vocês entenderem o uso dele. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. I'm worth it. Give me, I'm worth it. Então, aqui a gente teve Worth It, né, do Fifth Harmony, onde vocês conseguiram vislumbrar o I'm worth it, né? Baby, I'm worth it. Então, a gente tem esse caso já de ser digno ou digna, né? Então, baby, é isso, eu sou digna, né? E aí, no final, eu deixei sem a legenda em português para também ajudar vocês a dar essa reforçada por cima. Sucker for a fuckboy's freckles. Hi, it's me back again. Here to remind you that he's not worth it. Hi, it's me, your best friend. Take his old t-shirt off and burn it. Repeat after me, I'm over it. Yeah, we're so over. Repeat after me, I'm over it. Yeah, we're so over. Hi, it's me back again. Here to remind you that he is not worth it. Hi, it's me, your best friend. Take his old t-shirt off and burn. Pronto, aqui foi Hi, It's Me, né, da Ashnickel, onde ela fala, né, oi, sou eu, né, onde ela tá falando aqui sobre, é um contexto diferente da Worth It, né, do Fifth Harmony, onde ela fala sobre mérito, né, tipo, é meu mérito, né, e aí, se você me dá uma chance, eu vou provar pra você que eu sou digna, né, então, I'm worth it, baby. Então, a gente tem aqui, no caso da Ashnickel, né, esse Hi, It's Me, ela tá falando sobre uma outra pessoa ser digna, então ela worth it, né? Do mesmo jeito que a gente teve a expressão de Harry Potter, para você ver que a gente consegue colocar em universos totalmente distintos, né? E aí ela tá falando, eu tô aqui, né, para lembrar para você que ele não vale isso não, minha filha, ele não é digno não. He's not worth it. Ele não vale a pena, né? Então a gente tem nos 2 casos aí como são pessoas, né, esse duplo sentido que dá para você explorar muito mais. Porém, se fosse para uma coisa, né, um tipo de situação, geralmente a gente associaria, né, a ser o valer a pena, igual a gente viu o worth the risk, por exemplo, né? Aquilo vale o risco, worth the risk. See you in class. Me digam aqui o que vocês acharam, quais dúvidas vocês têm. Curtam o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal também para me dar uma ajuda muito grande, tá, gente? Eu já trabalho com isso há 4 anos, praticamente. Já tem 4 anos desde que eu comecei a dar aulas particulares de línguas na internet. Já trabalhei em escola, já até fui chamada para trabalhar em cursinho também, esses cursinhos grandes aí também. Mas aqui, o meu material digital, eu estou começando a divulgar agora, né? Então, eu estou precisando muito da ajuda de vocês para ajudar a compartilhar. E aí, não esqueça de, caso você tenha alguma dúvida, deixar aqui embaixo. E se você já quer fazer aulas comigo, né? Se eu conseguir te convencer a fazer aulas comigo, ou ainda falta alguma coisinha que você quer tirar dúvida comigo, você pode vir diretamente nas minhas redes sociais e tirar sua dúvida diretamente comigo, tá bom? Sou eu que respondo, sou eu que faço tudo. Então, see you very soon. Um beijão para todos vocês. E se tem dúvida, a profa te ajuda.